Bom, para todos de volta ao vivo. Preta Ferreira, Sidney Ferreira e Edinalva Franco, militantes da luta por moradia no centro de São Paulo, foram soltos por habeas corpus recentemente, depois de passarem mais de 100 dias na prisão. Preta e a mãe, Carmen Ferreira, líderes do Movimento Sem Teto do Centro, MSTC, são alvo de uma denúncia do promotor de justiça Cássio Conserino. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o promotor alega que movimentos de ocupação no centro de São Paulo são parte de associação criminosa, cobram aluguel sob ameaças, constrangem pessoas a participar de manifestações partidárias e manteriam laços com o PCC. Bom, em agosto, a Justiça chegou a pedir a prisão de Carmen Ferreira, que não se entregou e obteve habeas corpus no início de outubro. Segundo Carmen, que nos acompanha hoje aqui no estúdio, a ação faz parte de um projeto de criminalização dos movimentos sociais. Hoje a gente fala sobre direito à moradia e direito à cidade. Além de Carmen Ferreira, estamos com Elaine Mineiro, arte educadora, integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste da Uniafro, e Douglas Belchior, que é coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Inclusive, o Fundo Brasil participa quinzenalmente do Bom para Todos, propondo temas de discussão essenciais para o desenvolvimento do nosso país. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. A Carmen já é referência de liderança de movimento popular, de moradia especificamente, em São Paulo e no Brasil todo. E você já passou por situações como essa? Você já foi inocentada 2 vezes em processos como esse. Como foi esse novo processo? Quero que você conte o que você passou nisso tudo. Bem, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar aqui de volta. No dia 24 de junho, eu estava no Rio de Janeiro, estava num trabalho na UFJ, lá no campus da URCA, quando eu recebi um telefonema que meus filhos estavam sendo levados para o DEIC, a Preta Ferreira e o Sidney Ferreira. E aí eu respondi, bem, gente, eles devem estar indo lá dar um depoimento, é normal, a gente não deve nada à polícia, nem ninguém, vamos lá. Eu confesso que desde esse dia 24 eu vim retornar para minha casa 100 dias depois, né? De ter o direito de andar na cidade, né? Eu que sempre fiz uma propagação do direito à cidade, né? E me vi em volta mais uma vez, né? No fake news, porque a denúncia foi baseada num blog, foi baseada em cartas anônimas. Eu dou o direito da justiça, ela tem o direito sim de investigar, ela tem o direito de saber a verdade, mas não se prende ninguém por convicção, né? Sim. Não se prende ninguém sem dar o direito de voz. Eu e a minha família, e Edinalva, Angélica, os vários outros companheiros que tiveram, né, aí a sua vida ceifada nesses 100 e poucos dias, nós temos uma questão que a gente tem um envolvimento direto com o poder público, né? Um movimento com outros movimentos sociais. E as pessoas que estão jogadas nos cárceres inocentes, anos e anos, né? E para reflexão, eu fiz uma autocrítica, né, desses 100 dias, e eu digo o seguinte, chega de nós brasileiros vivermos ativismo pífaro. Está na hora, de fato, da gente encarar ser ativista. No Brasil, assim como no mundo, está ocorrendo uma movimentação de uma minoria, sim, que nós não somos minoria, negro, mulher, jovem, LGBT, nós não somos minoria. Nós somos minorizados. O pobre no mundo, ele é minorizado, né? O trabalhador de menor renda são pessoas minorizadas. Então, chega da gente se separar. Chega da gente não mais procurar escutar qual é o problema um do outro. Porque quando nós conseguimos ter um problema de escuta, 1 minuto de escuta do problema de um ou do outro, a gente consegue quebrar esse embranquecimento que nos é imposto, né? É o embranquecimento que não é de pele, é o embranquecimento da ignorância, né? Porque o Brasil é ceifado por ignorância. Falar desse processo, para mim é um retrocesso imenso, né? Mais uma vez, eu quero só dizer que eu não tenho culpa alguma, esse não é o meu ativismo. Meu ativismo é lutar por uma moradia digna, onde as pessoas possam viver na cidade, nos bairros urbanizados, não serem gentrificados,
levados para a periferia da periferia, né? Enquanto nós temos governantes que não estão preocupados em solucionar problemas da política pública, que não é só a moradia, que a moradia é só um eixo. A moradia é onde uma sustentação que a família, que o ser humano tem, para poder ter outros direitos adquiridos. A gente tem problema de saúde, nós temos problema de educação, nós temos problema de cultura, nós temos problema total de falta de oportunidade. Você falou em cultura, eu vou jogar a questão para a Elaine, porque inclusive a gente conversava agora com o Silvio sobre o que acontece na América do Sul, e ele falava sobre a força de movimentos populares, o que a gente vê lá no Chile agora com essa multidão nas ruas. E eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre o Fórum de Cultura da Zona Leste, que você faz parte, qual a atuação, e se o movimento, nesse momento em que parece que os direitos estão sendo mais atacados, ele fica até mais forte, mais vivo num momento como esse. Eu acho que a Carmen aqui, que é a inspiração pra gente, né, pra luta, tocou em alguns pontos fortes e que o Fórum de Cultura da Zona Leste entendeu lá em 2013, que é essa coisa de fazer a união dos coletivos, né? A gente é um fórum de cultura periférico, né? O Fórum de Cultura da Zona Leste é um fórum de cultura periférico. E no momento que tinha uma discussão muito forte da atuação dos coletivos na cidade, a gente entendeu que para atuar tanto na cobrança do poder público ou tanto para atuar em rede, a gente precisava fazer isso junto. E aí os coletivos, né, todos os coletivos que integram o Fórum de Cultura da Zona Leste são coletivos que estão produzindo arte nas quebradas, estão produzindo artes nos seus territórios. E a gente entendeu que era necessário a gente fazer um fórum, né, a gente se unir para discutir quais eram as pautas que a gente tinha que brigar, qual a maneira que a gente precisava fazer isso, qual a maneira de dialogar com o poder público, de dialogar com o resto da cidade, de apresentar o que a gente fazia, e foi isso que a gente fez. Então, isso em que ano? O fórum ele começa em 2013, tá. Ainda é atuante, mas ele começa lá inclusive em 2013, naquela convulsão social, né? Mas o fórum sempre teve uma ideia muito objetiva de quais eram as suas pautas e que as suas pautas eram pautas progressistas no campo da esquerda. Sempre teve muita tranquilidade de entender isso, né? E sempre com foco bastante voltado para a cultura. Para a cultura. Somos, né, coletivos de cultura periférica, coletivos que estão produzindo arte e cultura na periferia. Então a gente brigava e uma das coisas na nossa principal pauta era de centralização de recursos, tanto financeiros como os de investimento em equipamentos públicos de cultura, como a construção de equipamentos públicos de cultura que não existem, né, em todos os bairros da cidade. Então, a nossa pauta era pensar um pouco a cidade a partir da periferia. A lógica de que isso que a Carmen fala, né, dessa circulação, que ela tem que ser uma opção pela cidade, né? Eu tenho que ter a opção de ir no municipal, que não me é garantida, tenho que ter a opção de ir no centro cultural em qualquer lugar, mas eu tenho que ter a opção também de poder produzir arte na minha quebrada, tenho que ter a opção de ter um espaço de cultura na minha quebrada. Então, a briga do fórum sempre foi e continua sendo por essa descentralização de recursos, né? Assim como todas as áreas, né, na cidade, o investimento, né, tanto financeiro como o investimento em equipamentos na cidade, ele é absolutamente desigual, né? Então, você tem um quadrante sudoeste na cidade que vai receber um investimento público, mas as periferias ali, elas ficam só pagando o imposto, porque a gente paga imposto, mas acaba não recebendo de volta esse investimento, né? Então, a nossa briga era nesse sentido, tanto de reconhecer como que aquelas pessoas que estão fazendo arte na periferia são trabalhadores da cultura, são artistas e merecem ser respeitados dessa forma, e também esse investimento que tem que ser feito, né? Acho que em relação a nós que éramos trabalhadores da cultura, tem uma coisa uma cultura, né, na cidade, de entender que aquela pessoa que está fazendo arte lá na periferia, ele não é um artista de verdade, ele não é um artista profissional. Então, a gente via que a Secretaria de Cultura, por exemplo, quando ela ia fazer suas contratações, e agora a gente volta para esse patamar, né, a gente via que você contratava um artista da região central, um artista com grande renome na sociedade, que precisa circular mesmo, mas na hora de contratar os coletivos que estão fazendo arte e cultura na periferia, aí você queria contratar na camaradagem, não faz aqui de graça, faz aqui porque é para mostrar seu trabalho, né? E isso partindo da Secretaria de Cultura, né? Então a gente entendeu que não, a gente está produzindo arte como qualquer outra pessoa na cidade, como qualquer outra pessoa na cidade precisa ser remunerado, precisa ser respeitado. Então, a partir da cultura, né, a partir do que a gente desenvolvia, a gente começou a fazer essa discussão. Olha, por que o Estado, né, a prefeitura, por que vocês tratam os artistas e os moradores de periferia
periferia de uma forma e as pessoas que estão desenvolvendo arte no centro de outra. Sim. Né? Então... Agora, Douglas, inclusive o Fundo Brasil percebeu uma relação bastante próxima dos movimentos pela ocupação da cidade, pelo direito à cidade, com a juventude. É isso mesmo? São os jovens que têm movimentado esse campo? Não tem dúvida. Nós estamos aqui com duas representações de segmentos fundamentais para a luta por direitos humanos no Brasil, movimento por moradia, e aí nós enxergamos essa luta como uma luta fundamental de um direito humano básico, um lugar para se esconder do frio, da chuva, né? Um lugar para acolher a própria família, para cuidar dos filhos. Então a luta por moradia, ela consiste numa luta fundamental e histórica do povo brasileiro, do povo pobre, sobretudo do povo negro. Então nós estamos aqui com uma liderança, uma mulher negra, liderança de movimento de moradia, que é uma luta histórica de nós que ocupamos, a população negra ocupou o centro da cidade de São Paulo. Para falar de São Paulo, mas isso repercute e a história é parecida em todos os lugares do Brasil, né? Ocupa os espaços de centro, vem a gentrificação, arrasta para as periferias, leva para territórios onde o Estado só chega com a polícia e com a repressão, enquanto determinados lugares são higienizados e transformados em bairros nobres ou bairros de garantia de propriedade daqueles que têm recursos. O outro segmento é da cultura, que é de onde vem uma efervescência e uma radicalidade política que tem feito transformações em muitos países, em muitas convulsões sociais e que no Brasil não é diferente. Então, a resistência que a gente percebe muito enraizada nas periferias, nos territórios, tem a ver com coletivos de cultura. O Fundo Brasil tem essa predisposição, existe para defender coletivos que defendem direitos humanos na sua prática habitual, no seu trabalho cotidiano. Então, a luta por direito à cidade tem sido uma articulação feita muitas vezes por moradores de periferia, por jovens da cultura, e o Fundo Brasil tem um olhar para isso. E no que diz respeito a um ponto que eu acho nevrálgico, fundamental no tempo que nós estamos vivendo, que é o da criminalização da luta e dos lutadores. Sim. A criminalização daqueles que defendem direitos humanos. Então a gente tem, no caso de militantes de cultura, perseguições nesses últimos anos, aqui em São Paulo e pelo Brasil afora. E, no caso de movimentos de moradia, sem nenhuma dúvida, Carmen é uma figura que exemplifica isso, mas cada vez mais uma maneira de tolher, de limitar essa possível convulsão social que a gente vê acontecendo por aí. Nós temos muitos instrumentos para fazer com que isso não aconteça no Brasil. Um deles é a perseguição a defensores de direitos humanos, como é o caso de Carmen e de sua família. Então o Fundo Brasil está aqui para apoiar essas iniciativas. Sim. O que você tem percebido depois desse processo, Carmen? Olha, eu percebi duas coisas, né? O negativo foi porque eu me senti assim, ceifada, como se eu tivesse entrado num estado de coma, né? Sim. Um coma assim, induzido. Eu confesso que foi muito difícil, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, legalista, né? Dentro de casa. Toda mãe que cria seus filhos só, eu sempre tive uma condução que é estudar, trabalhar, né, ter nossa vida normal, como família, e de repente eu ver 3 filhos meus, 2 presos, uma também com pedido de prisão, né, e uma nora que nunca foi, nem abre a boca, nem a ocupação anda, né, e aí eu sentia vergonha, né, de tudo que foi construído, porque hoje esse reconhecimento do MSTC, com a minha liderança, mesmo aqui a nível Brasil, mas também internacionalmente, eu disse, para se desconstruir basta um segundo, né? Sim. E dá uma vergonha, uma sensação tão ruim, como você fosse... você passa a não ter mais identidade. Então foi assim que eu me senti, isso no negativo. Mas no positivo foi todo o apoio, né? Todo apoio, não só na parte midiática, mas dessas relações. O MSTC, eu sempre procurei, dentro da liderança do MSTC, construir relações, né? E essa relação, ela passa, independente de cor, de raça, de religião, porque nós somos humanos, a gente tem que se tratar como seres humanos, sim, né? E eu estou recebendo muito apoio. A minha família, a nossa causa, né? Eu até costumo dizer lá em casa, olha, pé no chão sempre, nada de ego, nós temos que estar sempre fazendo uma autocrítica. O que nos aconteceu é para crescimento. Então a gente tem aí que engajar uma nova perspectiva de lutar, que são essas mulheres que estavam presas, que estão, né,
preta passou por um presídio, como é que essas mulheres, né? A gente tem toda essa questão da relação. E essas que estão lá sozinhas, abandonadas, sem visita, muitas vezes inocentes, e mesmo que tenham cometido um erro, quem é 100%? Ou seja, a luta até se amplia nesse momento, amplia, né? isso. Agora, para além disso, a ocupação mais importante hoje do MSTC é a 9 de julho, a ocupação 9 de julho. Qual é a situação hoje da ocupação 9 de julho? A situação da 9 de julho, hoje nós estamos aí dentro de uma coisa assim, criamos uma proposta, antes de tudo acontecer, nós criamos uma proposta, a gente já atua na 9 de julho. A 9 de julho é um prédio que era do INSS, foi passado para o IPREM, e do IPEM para a prefeitura. Então, dentro dessa passagem, tem uma coisa que chama dação, né? Essa dação, ela consiste para 4 eixos: educação, saúde, moradia e cultura. A 9 de julho já é esse polo. Nós temos lá a educação, com a Uniafro, né? Fora outros cursos, reforço escolar. Nós já temos a saúde, com a própria Secretaria de Saúde atuando lá dentro. Sim. Nós temos a questão da moradia e a gente tem a cultura, porque virou uma efervescência cultural muito grande, uma referência. Então, nós fizemos uma proposta para a prefeitura que nos desse essa dação, porque esses 4 eixos a gente já tem, inclusive nós propomos uma parceria à Secretaria de Cultura. E a gente está aí numa criação da PPPOP, que é a Parceria Popular, Público Popular, né? Que é onde os movimentos têm a cessão de uso, as famílias moram e a gente já faz o que a gente faz, autogestão, reformamos, fazendo zeladoria, com a parceria desses 4 eixos. E tem existido caminho para diálogo junto com a prefeitura? Sim, sim. Inclusive, antes de acontecer tudo isso, nós tínhamos ido junto com o secretário de Cultura, levar a proposta para a prefeitura e está tendo aí uma grande discussão com o urbanista, com a academia, com o judiciário, porque essa é a melhor saída, né? Sim. Nós temos quantos imóveis abandonados na região central? Vamos falar da região central, né? E do entorno. Isso fora os terrenos que estão nas periferias, né? E aí, essa cessão de uso não deixa de pertencer ao Estado ou ao município esse parque público. Ao contrário, a população vai tomar conta. É melhor tomar conta que viver abandonado. E também não gentrifica, porque é uma coisa que não consigo entender. Por que é que quando várias famílias nas áreas de mananciais, não que seja errado, tá? Não que a gente já esteja aqui para criticar, acabando com os mananciais, acabando com as reservas d'água, ocupa, ninguém mexe, que é bem afastado, é periférico. Agora, na região central, já com parque público pronto, onde tem hospital, onde tem escola, onde tem a creche, onde tem a cultura, que o teatro municipal das cidades em si, não só de São Paulo, não pode ser de exclusão. Cultura nunca pode ser de exclusão, porque é através da cultura que tem-se uma escuta. Quando o MSTC começa a compreender que essa relação passa pela cultura, é fundamental, faz um start, acorda, nós temos que levar para o povo que necessita, um trabalhador que sai de manhã, chega à tarde, com a preocupação, né, de trazer comida, trazer roupa, de dar educação, por que ele não merece a arte também? Vou passar de novo para a Elaine, porque a gente fala muito sobre essa questão dos movimentos e da convulsão social que se espera e que está acontecendo no Chile, enfim. Mas a cultura é importante para isso também, para o trabalhador que passou o dia todo trabalhando e quer ter aquele momento de descontração. Para isso também a cultura é importante. Eu acho que a cultura, assim, a arte, ela é a elaboração que o povo faz, geralmente o povo pobre, o povo preto, a elaboração que a gente faz da vida, como a gente pode enxergar a vida em outros caminhos, como a gente pode pensar um mundo diferente, como a gente pode pensar a cidade de maneira diferente. E para quem faz arte na periferia, para quem faz arte nesses espaços, não tem como a nossa arte não estar relacionado às nossas questões principais, que é a defesa da nossa vida, a defesa do nosso corpo na cidade, a defesa das coisas que nos constroem, né? Então, eu acho que a arte, quando ela está
ligada a esses movimentos, ela é fundamental porque ela faz a gente enxergar 1000 possibilidades de fazer as coisas, faz a gente se entender mais, faz a gente ouvir mais o que está acontecendo e faz a gente festejar, alegrar. Eu acho que a história do nosso povo, do povo negro, do povo pobre desse país, é conseguir festejar, é conseguir olhar para as coisas, ver o lado positivo, conseguir, se recarregar para continuar na luta, se recarregar para continuar fazendo as coisas. E aí, nesse sentido, não só o fórum, né? Todos esses coletivos que estão fazendo arte na periferia, a grande maioria desses coletivos são coletivos militantes. Sim. Que estão fazendo uma militância em defesa do direito à vida, assim, né? Assim, a gente é sempre atacado pelo poder público, né? E tem, assim, a nossa vida em risco na periferia o tempo todo, né? Então, esses grupos, esses coletivos estão fazendo essa defesa da vida, estão trabalhando em defesa da vida dessas pessoas, né? E não nesse sentido, né, de falar, não, vou tirar o menino do crime, porque, mas no sentido de fazer a reflexão mesmo, de fazer a ampliação dos horizontes, dos limites, assim, pensar outra forma de ocupar a cidade. Eu acho isso que a Carmen fala desse como é que é? Parceria... PP Pop. É sensacional isso aí. É sensacional. É a solução da moradia. E são as soluções... sentido, pois é. E são as soluções que o povo... Sim. Isso é cultura, né? São as soluções que o povo constrói e que vão dar uma solução muito mais eficaz, muito mais eficiente para os problemas da cidade, né? É isso, né? A cidade constrói um problema que é a gentrificação, que é colocar as pessoas nas áreas, né? Depois de um vazio urbano, mas essas pessoas que estão lá, vão lá e constroem um movimento de cultura periférico, constrói um movimento de ocupação de cultura, as pessoas arrumam soluções maravilhosas, criativas, lindas, para que a gente tenha uma cidade melhor. Mas é muito louco como a gente às vezes é muito talhado, né? A gente não consegue... né, mas o que também me desperta é que é uma reação. Poderia não ser, mas é sempre uma reação a partir de um problema que existe, né? É que a gente elabora a solução. Sim. O povo preto, o povo de periferia, elabora solução para as coisas. A gente acorda elaborando solução. Se eu não tenho ônibus aqui... Quando eu moro na cidade de Tiradentes desde 87. Quando a gente foi morar lá, não tinha asfalto na rua. O povo saía com sacolinha no pé para chegar com o pé limpo para pegar o ônibus. O povo pobre, preto, de periferia, ele elabora soluções o tempo inteiro. Ele não desiste, né? Não desiste. Então é por isso que a crise, todo mundo fala, está em crise, eu sempre falo assim, está em crise, mas acha algum jeito. Porque, está em crise de emprego. A pessoa está na rua, a pessoa está fazendo uma arte, a pessoa está fazendo um bordado, né? Então, gente, o povo brasileiro em si, o povo pobre, ele realmente tem soluções. Sim. Espera um pouquinho que agora eu vou transportar toda essa conversa para Salvador, na Bahia. No Centro Antigo de Salvador, nos últimos anos, as intervenções urbanas realizadas pelos poderes públicos têm priorizado os interesses do mercado imobiliário. Essas ações, claro, vêm afetando as comunidades de maioria negra que moram e trabalham no território. A gente vai para lá conversar com a Ana Caminho, que é a liderança da articulação de movimentos do Centro Antigo de Salvador. Olá, Ana, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Olá, boa tarde, obrigado. Deixa eu te perguntar, a Prefeitura ela lançou então em 2017 esse plano que chama Salvador 360 graus, que prevê a reforma de praças, ruas no Centro Antigo, mas o objetivo principal no final das contas é atrair investimento privado para a área. E isso tem, de certa forma, atacado os moradores ali dessa região, é isso? Com certeza, Thalita. A Prefeitura de Salvador, ela tem lançado o 360 para Salvador, mas é um projeto, como você mesma já disse, que está atraindo os grandes empreendimentos, os funcionários públicos, né? Está tentando atrair para o centro uma nova cara, que não é a cara preta, que não é a cara pobre, a nossa cara que ocupa o centro durante todos os anos e que vem mantendo, né, o centro de Salvador vivo. É por isso que nós, da articulação do Centro Antigo, estamos o tempo todo nesse processo de mobilização, tentando mostrar que o centro de Salvador é um centro preto, é um centro pobre, mas é um centro de cultura, né? E o 360, ele tem o eixo do 360, ele é todo voltado para expulsar, para marginalizar, para retirar nós do centro. E aí a articulação está o tempo todo mobilizada nesse sentido, né?
A exemplo de hoje, eu represento a comunidade de pescadores, eu moro na Gamboa de Baixo, que é no centro, né, na Baía de Todos os Santos, uma comunidade tradicional que no PDDU de 2016 a gente consegue uma emenda que diz que a comunidade é de interesse social tradicional de pesca, mas que a gente está num processo louco, árduo, para garantir o respeito dos governantes e que identifique, que respeite a nossa cultura de pesca. Então, nós estamos aí nesse processo, que é muito difícil. Sim. É porque o Douglas até falou sobre essa questão da gentrificação aqui em São Paulo, mas não é exclusividade de São Paulo, são em vários territórios, acontece em vários territórios pelo Brasil, né? Com certeza, a gentrificação está chegando nos territórios. A comunidade do 2 de julho, que é uma comunidade também antiga, secular, a gente enfrenta junto uma luta para garantir que 2 de julho seja reconhecido quanto 2 de julho. Porque a tentativa da prefeitura é transformar o 2 de julho no bairro Santa Teresa, descaracterizando toda uma história, toda uma cultura. Essa tentativa de gentrificação que vem alastrando, que vem tomando o centro de Salvador, que precisa dizer não. Não é essa tentativa, tá? Não é essa tentativa da a cara do centro. O centro é preto, o centro é bonito, tem cultura. E a prefeitura tem que ser ocupado por novas empresas, novos empreendimentos que não suportam, não comportam, né, a comunidade que já existe, que habita nesse local. Sim. Ana, agradeço muito, a nossa conexão está falhando um pouquinho, mas agradeço muito a sua participação, acho que a gente deu para a gente entender nesse contexto o que está acontecendo em Salvador. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse papo aqui no estúdio, mas agradeço muito sua participação aqui no Bom para Todos. Sucesso na luta de vocês, boa sorte. Eu agradeço também essa participação. O Fundo Brasil de Direitos Humanos tem sido parceiro nesse processo de luta, nessa força, tentativa de contribuir com os movimentos, e é uma luta nossa tentar mostrar para a cidade que os governantes tentam o tempo todo marginalizar os movimentos. Nós fazemos a diferença, nós não somos marginais, nós somos luta. Manter o centro é a nossa luta. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. Olha só, Bom para Todos faz um rápido intervalo agora. Fica por aí, a gente já volta com essa conversa aqui no estúdio. Até daqui a pouco. Vamos voltar falando sobre... Eu quero saber o que está sendo discutido em relação à moradia nesse momento. Tá bom? Não, mas espera aí, é só a hora que a gente voltar, daí... O que está sendo discutido? Porque da última vez, inclusive, não sei se foi com você, mas a gente chegou a discutir o Minha Casa Minha Vida aqui num dos programas, e como o programa está esvaziado, não tem perspectiva nenhuma. Então vamos falar um pouquinho sobre isso em caráter nacional, a cultura também. A gente falou, o Douglas até trouxe isso da questão da perseguição de ativistas e de lideranças. Como o movimento de cultura tem percebido tudo isso? Sim. Então tá bom, estamos voltando. Bom para Todos de volta ao vivo. Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre direito à moradia e à cidade. Estamos com Douglas Belchior, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Carmen Ferreira, líder do Movimento Sem Teto do Centro, e Elaine Mineiro, arte educadora e integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste e da Uniafro também. A gente estava conversando então agora com a Ana sobre a situação de Salvador. O Fundo Brasil apoia essa luta deles ali em Salvador, que é uma luta, inclusive, muito contra o racismo que existe nesse local, que é ocupado principalmente por negros. Salvador é o grande exemplo do que significa o racismo no Brasil, né? Sim. É uma cidade majoritariamente, esmagadoramente, de maioria negra, em que os poderes são constituídos historicamente por aqueles descendentes de quem escravizou aquele povo.
E esse movimento é fundamental, que a Ana Caminha lidera, o movimento de articulação dos movimentos de Salvador Antigo, que busca manter a identidade do que é Salvador. Isso é fundamental. O Fundo Brasil tem se dedicado a apoiar cada vez mais grupos que têm essa capilaridade, que têm trabalho na ponta. Essa é uma característica da ação do Fundo Brasil, que funciona mais ou menos como uma curadoria de iniciativas. São cerca de 70 projetos diversos apoiados em todo o país, sempre com esse critério de defesa de defensores e defesa de direitos humanos como um todo. E esse trabalho em Salvador é uma das referências que a gente gosta de mostrar e de perceber o quanto esse tipo de trabalho de acesso, de direito à cidade, a cidade como um espaço coletivo de sociabilidade para todas, é fundamental. Sim. Agora, Carmen, o que está sendo discutido em relação a direito à habitação no país hoje? Porque a gente falava recentemente sobre o Minha Casa Minha Vida, que hoje não há perspectiva sobre a continuidade desse programa. Bem, o programa Minha Casa Minha Vida, decididamente, né, pelos governantes, é um programa hoje voltado para o mercado. Né? Só tem o Minha Casa Minha Vida na proporção de mercado. Sim. Para as entidades, ou seja, a moradia social, que é de HIS, há um corte, inclusive até para as obras que estão em andamento, como o Cambridge. Sim. Vocês terem uma ideia, a Caixa Econômica faz medição de obra mês a mês e dinheiro não tem. Mesmo que nós atinjamos essa meta, que é de 4%, o dinheiro não vai vir. Então entra assim numa fila. Mas nós temos que atingir a meta. E isso não é motivo para a obra parar. Agora, com que dinheiro a gente não sabe. Está atrasada há quanto tempo já? Olha, tem uns 4 meses. Sim. Parece assim, eu saio de cena, o dinheiro também sai também, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos 2 medições atrasadas. Isso eu estou falando da obra do Cambridge, mas no Brasil inteiro é geral, né? Não existe investimento para moradia. Agora, tratando-se de São Paulo, o governador João Dória já anunciou o corte, né, no orçamento 2020 para habitação. Na prefeitura existe aí um PMH, que é o Plano Municipal de Habitação, que está na gaveta, na Câmara Municipal dos Vereadores, que não se coloca para frente, né? Não sai, não coloca na pauta do dia. Sim. E na última quinta-feira, o secretário de Habitação, João Farias, lança um programa, né, de habitação para o município, aonde o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, ele era um fundo usado para adquirir imóveis e terrenos, né? Aí foi aprovado que esse fundo também, 30% é para teor construtivo. Sim. Mas isso ainda vai ser aprovado. Então, a perspectiva, a saída, nós, a população, que é isso que o MSTC faz, é de nós, já que o governo diz, o governo federal, que é o responsável pelo orçamento geral da União, diz que não tem dinheiro para moradia, nós, a população, não podemos ficar inerte. Então, se tem prédios desocupados, vazios, vamos levar proposta, vamos nós pagarmos por isso, né? Mas dentro da perspectiva que vem da legitimidade, que é do Conselho Municipal de Habitação, Conselho Estadual de Habitação, existe aí esse plano que eu quero estudar, porque o meu retorno, né, tá nessa tratativa de governo é recente, sim, tem dias, né? Então eu preciso estudar, precisamos, e mais como movimento organizado, é o nosso papel participar também das discussões junto ao governo. E estamos aí, dia 9 tem uma pré-conferência de habitação, 9/11, né? Nessa pré-conferência nós vamos levar várias propostas, uma delas também é a PPPOP. E em 2020 tem a conferência de habitação. Faço aqui um convite a todo cidadão, não deixem de participar, a vida das pessoas são decididas nesses locais. E é o local onde a gente também tem a oportunidade de opinar e descentralizar o poder público. Sim. Como é que se discute orçamento onde a população não participa? Sim. É uma minoria que vai, e não pode mais ficar inerte, porque a grande mídia, ela não faz questão, nem o próprio governo, que as pessoas saibam que há essa discussão.
e que é necessário ter participação popular. Sim. Agora, Elaine, se é que na questão da habitação ainda existem alguns canais de comunicação, como é na área da cultura e dessa cultura produzida na periferia? Isso que a Carmen fala também, a gente enfrenta na cultura, que é esse esvaziamento das políticas públicas que vão viabilizar, né, a produção de arte de cultura periférica, e uma perseguição também, que não se dá por uma perseguição, né, por enquanto, né, a gente ainda não está sendo perseguido com polícia, ameaçado com prisão, mas uma perseguição no trabalho, né, do artista que está ali desenvolvendo a sua desenho cultural da cidade de Tiradentes. Sim. E esse ano, a feriada, ela foi realizada sem a participação dos Tiradentes. Né? Então, não faz sentido. Não faz sentido, mas praticamente não tem nenhum. E depois as pressas fizeram uma reunião se os coletivos de Tiradentes poderiam se apresentar. Todo o recurso que foi destinado para a FLIC, na verdade, a FLIC sempre foi organizada e isso é bom para o território, mas totalmente foi apartado dos coletivos, por exemplo, que seria o povo negro, o povo preto, para todos uma formação de cidade de Tiradentes e os agentes o tema genérico, então ela seja bem. Então, e o discurso que a gente está acostumado e tem que tirar o ativismo da arte, que você não pode ter o militantismo, vocações, né? Por exemplo, de coletivos que foram, tiver jogador, vai, e aí porque esses coletivos tinham pessoas atuantes, esse coletivo foi desclassificado. E aí foi desqualificado. A gente tem o caso, por exemplo, da ocupação que o interior, até dos organizadores, dos produtores de cultura naquele local, e depois sistematicamente a Secretaria de Cultura tentou de todas as maneiras fechar aquela ocupação cultural que já tinha sido cedida, inclusive com dinheiro da própria Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Então, a Secretaria Municipal de Cultura financiava aquele espaço era legalizado. Primeiro, ele retira o financiamento e depois ele tenta fechar esse espaço. Então, o que acontece é que todas as vezes que você tem uma gestão, né, que ela está descontente com aquele grupo, com aquele coletivo, ele vai tentar, de alguma maneira, perseguir aquele coletivo. Né? A gente tem, por exemplo, pessoas que já trabalharam na gestão de espaços culturais que depois não conseguem mais emprego em equipamentos públicos de cultura, né? Não são mais contratados, não conseguem vender o seu trabalho, então não conseguem se apresentar nos espaços e tal. Então, a perseguição ela vai se dando meio que nesse caminho. Né? É triste que nesse momento a defesa dos direitos humanos, a luta contra o racismo se torne alguma coisa de esquerda, quando não é para ser, é de todo mundo. Inclusive tem uma discussão hoje rodando nas redes sobre a naturalização do racismo, sobre o racismo ser uma questão de opinião, né? Sim. Não, tudo bem você ser racista, só não vai agredir tal pessoa, que não é isso. Em relação ao racismo, nós temos um problema histórico que é a negação da existência desse elemento como fundamental, fundante, estruturante da própria sociedade. A gente vive um momento em que isso é até mais alargado, que é tudo que diz respeito à luta por humanidade, por sociabilidade, por civilidade, por questões básicas de relacionamento, de convivência, de tolerância. Isso, por mais ameno que seja, na narrativa de quem está no poder hoje, se transforma em algo ideologicamente comprometido com a esquerda. Sim. O que é uma estupidez, no mínimo uma estupidez. Nós vemos um momento, Ana Valéria sempre fala isso, a nossa superintendente no Fundo Brasil, que nós vemos um momento em que nós temos no poder um setor que quer acabar com o segmento da sociedade civil organizada, que é um segmento fundamental em qualquer sociedade, no diz respeito a ser de esquerda ou direita, a concordar ou não. Diz respeito que toda sociedade tem os seus segmentos organizados. Tem lá os empresários, tem o setor público, tem os artistas, aqueles que têm nome, aqueles que são menos conhecidos, tem a mídia e tem também
o setor da sociedade civil organizada, que nessa relação na sociedade disputa os seus interesses. E, eventualmente, o segmento está mais forte ou mais fortalecido, isso tem a ver com a conjuntura, é normal que aconteça. Vez ou outra, um segmento ocupa o poder, aí tem mais espaço, aí coloca em prática as suas políticas. Isso acontece no Brasil. A gente teve anos de governo de direita, do PSDB, por exemplo, que embora fosse contrário à maior parte das elaborações políticas do segmento social organizado, minimamente havia uma garantia de existência desse setor. Acho que essa é uma diferença importante. Bolsonaro e a sua trupe defendem o fim desse segmento. A dona Carmen não pode existir enquanto uma liderança de ocupação. Aliás, a luta que Carmen representa não tem tem que ser destruída. A mesma coisa em relação à cultura. É um bando de comunistas irresponsáveis e comedores de criancinha. E, bom, eu acho que esse é o grande enfrentamento que a gente está vivenciando hoje. Sim. Então nunca foi tão importante ao mesmo tempo valorizar direitos humanos e agregar esse valor. Eu acho que os movimentos são fundamentais porque ele traz para o chão, para o cotidiano da vida, isso que é muito subjetivo. Direitos humanos é o quê? Ora, a luta por causa é direitos humanos e há um processo de educação sistemático na prática das ocupações. Direito à cultura, à arte, à sociabilidade, à cidade são direitos humanos e isso está presente na elaboração dos movimentos de cultura. Daí a importância desses movimentos e daí porque o Fundo Brasil os apoia. Sim, perfeito. Carmen, só para a gente encerrar, há quantas anos esse processo? Vocês continuam respondendo, vocês ainda não foram absolvidos, vocês continuam respondendo. Enquanto isso, a luta continua também. Então, o processo vai se arrastar, né? Agora é hora de entrar com recurso, de entrar com as testemunhas, né, de defesa, de entrar com as provas, né? E a luta não pode parar, né? Isso é mais um empecilho no meio do caminho, é mais uma barreira. E se está incomodando, isso é porque está no caminho correto, né? Quando se fala em criminalização de movimento social, isso não é de agora, isso é todo um flanco aí, já ninguém pode realmente se organizar, né? Não interessa povo organizado, conhecedor de leis, conhecedor de direitos e de deveres, isso não é interessante para o Estado. O Estado ainda tem uma perspectiva da ignorância. É bom ter cidadão ignorante, porque aí ele abaixa a cabeça, não, né, diz amém a tudo. E nesse sentido, a desobediência civil é muito importante. É muito importante. Elaine, uma última palavra. Você quer deixar alguma mensagem? Vocês têm alguma atividade programada do fórum? A gente está fazendo o acompanhamento desse caso do Cidade Tiradentes, né? Fazendo as reuniões lá com o pessoal de Tiradentes, enfim, a gente está fazendo isso. Mas eu acho que tem um outro chamamento bem importante também, que é o Novembro Negro. A gente está chegando em novembro. E a gente vai ter a Marcha da Consciência Negra já tradicional no dia 20, e esse ano a gente vai ampliar as atividades da marcha para todos os territórios, né? Então a gente lançou um selo na última sexta-feira no seminário da Marcha da Consciência Negra que vai integrar tanto as atividades culturais como as lutas dos povos que estão nos territórios, porque todas essas atividades que a gente faz no território, elas integram a luta pelo Novembro Negro, pela Marcha da Consciência Negra. Então é um convite aí para que a gente coloque as suas atividades na marcha, coloque as suas atividades na organização da marcha, coloque o selo, use o selo, compartilhe o selo, porque acho que é importante o Novembro Negro, acho que a gente está na rua hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil, a gente está na rua, a gente precisa estar todo mundo na rua junto, como a Carmen falou várias vezes aqui, que a gente precisa estar junto, então é esse convite mesmo. Quem quiser mais informações, tem algum site? Sim, a Marcha da Consciência Negra tem uma página no Facebook, né, escrito Marcha da Consciência Negra, lá estão as informações de todas as reuniões, a próxima agora é dia 30, na Rua da Abolição. E a gente vai construir a marcha e vai construir essas atividades no território. Então, né, sintam-se todos convidados para construir essa Marcha da Consciência Negra, que tem que ser uma marcha de todos, né? A Marcha da Consciência Negra não é uma marcha só do movimento negro, é uma marcha da cidade, né? Pensando a cidade.
Carmen, Elaine, agradeço demais a participação de vocês. Douglas, agradeço ao Fundo Brasil de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença. Agradeço também. Convido a todo mundo que nos assiste, que defende direitos humanos, que acha importante essa pauta, que conheça o Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundobrasil.org.br. Nós temos apoiado iniciativas importantíssimas como essa em todo o país e você pode ajudar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Olha só, você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente. Bom, para todos fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, dá like no nosso vídeo e se quiser compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.